Vamos falar hoje sobre missão inclusiva. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, sou educadora física, trabalho mais na área integrativa, então eu entendo um pouco da alma das pessoas, a própria iridologia, a auriculoterapia, são microcosmos que explicam as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas não possuem, né, algumas capacidades, né, como fisioterapeuta a gente sabe que tem muito disso, algumas dificuldades, mas nem por isso elas deixam de ter alma, deixam de sentir, deixam de ter sonhos que foram inclusive deixados para lá depois de se adquirir essa deficiência com o decorrer da vida. E é muito importante nós, como cristãos, estarmos tendo um olhar voltado para esse público. O IBGE estima, né, quando foi feito, enfim, nosso material, que 6,2% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Isso é muito, se for ver, né? Então é um público que possui algumas necessidades especiais. No caso, se for que é mais voltado do corpo, no caso da minha área, a gente sabe que a gente tem que procurar dar o máximo de independência para essas pessoas. Muitos deles não gostam de ajuda, mesmo precisando, muitas vezes. E muitas vezes a pessoa que está acompanhando acha que tem que fazer tudo. Não, nós temos que dar independência para eles e eles têm que ter a sua vida, enfim, mais independente possivelmente. Então, geralmente, a gente vai procurar ajudar, mas tem que todos nós juntos levarmos independência, mas também estar levando conforto ao coração dele. Saber que todos nós temos nossas cruzes para carregar, nós temos nossos jeitos diferentes de ser, de pensar e de sentir, né? Inclusive, são marcas, pessoas que alavancam muitas outras, aquelas que se superam nas maiores dificuldades são as que são exemplo. E se Deus permite que a cruz do outro nos pareça mais pesada, é porque ela é capaz de suportar e é capaz sim de forma conduzida, né, corretamente a partir de Cristo, estar realmente iluminando o nosso mundo. Então nós, como cristãos, nós temos que estar também levando o evangelho para essas pessoas. Saber que esse mundo vai passar, essa vida é breve, que todos nós temos perdas, né? Ninguém vive dentro de uma redoma de cristal, né? O mundo jaz no maligno, o nosso corpo é corruptível, a gente está dia a dia envelhecendo e se perdendo, mas que a alma é eterna e que a gente deve guardar o nosso coração como um alerta à palavra. Para a gente ter dos nossos lábios, dos nossos olhos, do nosso ser fluindo rios de águas vivas, a gente precisa estar observando o que a gente tem sentido, né? Então, se a gente for lidar com qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, mesmo que seja na própria emoção, a gente esteja cuidando do que é que está carregando esse coração. Todos nós precisamos de Cristo. A Bíblia relata no Evangelho de Marcos, vou ler para vocês, 7:31 a 37, a passagem da cura de um surdo e gago. Está escrito assim: trouxeram até Jesus um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. As pessoas maravilharam-se, dizendo: tudo tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Percebemos que Jesus abordou de forma diferenciada para ministrar a cura. Tirou-o à parte entre a multidão.
tem de errado, né, entre aspas, a gente deve tratar com amor. A gente, quanto ao erro, inclusive ao pecado, a gente tem que chamar à parte e conversar com essas pessoas. Não expô-las, né, como se fosse um espetáculo. Quando a gente for ministrar, no caso, profissional de saúde, a gente vai estar dando nosso serviço, no caso, se você é capelã, enfim, você vai estar dando o suporte. Quem faz a cura é Deus, é Cristo. Nós, como servos de Deus, não podemos nos eximir de estar falando que o que importa primeiramente é o coração, o trabalhar do Senhor no coração daquela pessoa, e também está dando refrigério em oração, né? Para a cura, por que não? Deus nos deu os dons, e muitas vezes a gente tem dons ocultos que não são colocados em prática simplesmente porque nos somos tímidos, porque nos achamos é só o pastor ou é só aquela pessoa que aparece, mas a gente nem colocou o dom em prática. O próprio Jesus, né, ali cuspiu, colocou nos ouvidos. Se a gente for ver os milagres de Cristo, os milagres, nenhum é igual ao outro. Cristo curou das deficiências, coxos, paralíticos, ressuscitou, e tudo foi diferente um do outro. Então, como servos de Deus, onde nós estamos, onde Deus tem nos colocado, se a gente tiver a oportunidade de estar colocando os dons a serviço do próximo, né? Se eu não sei se eu tenho, como é que tu vai saber se você tem ou não tem se você não coloca o dom em prática? Importante a gente estar sim falando de Cristo, que esse Cristo salva a alma, cura a alma da dor, cura a alma das enfermidades, enfim. E esse é o nosso maior legado. Por isso, como se você ver alguém como profissional ou como serva de Deus, esteja então ministrando as vidas. Nós precisamos, como servos, estar iluminando este mundo. E desde lá até Moisés, né? Que ele quis levantar. Não, eu não posso falar porque eu sou gago. E o que diz lá? Lá em Êxodo 4, 11, 12. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus, então, sempre se preocupou com esse povo. Independente de qual for a dificuldade, ele se preocupa com todos. E não há nada que seja obstáculo. A gente acaba colocando esses obstáculos, como a gente pode ver. Servos, quantos de nós não colocam obstáculos? Não posso, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha empresa. Às vezes, essas são nem deficiências físicas, mas são deficiências da alma e do espírito. Tudo vem trabalhar do Senhor. O que a gente tem colocado na frente dele? Né? Então, são deficiências espirituais. Tudo que a gente passa nessa vida é para a gente estar procurando olhar com os olhos de Cristo. A gente, infelizmente, é uma carne corruptível, uma carne que deseja o conforto, uma carne que deseja viver os prazeres dessa vida, né? Quem que não quer viver lá em Bora Bora, né? A vida toda com a família, assistindo, enfim, Netflix, vai saber qual é o sonho, mas assim, o conforto vem em primeiro lugar, a pessoa pensa em primeiro lugar no comodismo, no seu próprio conforto. E quem tem uma deficiência física não consegue viver a plenitude dos sentidos. E isso é a maior coisa que virá, a ideia do porvir, é saber que tudo estará perfeito no nosso ser. A gente vai sentir, ver, ouvir. Todos os sentidos vão estar extremamente aflorados. Porque o espiritual diz que é muito mais suscetível e perceptível das coisas, né? E isso a gente tem que estar passando para essas pessoas. Então, quem puder estar buscando recursos para estar
atingindo esses corações, né? No caso, surdo-mudo, nem todo surdo é mudo, né? Então a gente tem que cuidar. Muitas vezes, nem todo mudo é surdo, vai falar com uma pessoa que não consegue conversar, mas ela ouve muito bem e fala gritando. Então é bom saber qual é a dificuldade da pessoa. Se você puder também dar uma interferência, no caso da físio, se ela, você vê que tá com alguma atrofia, alguma coisa, de repente indicar um profissional, de repente ela poderia estar usando uma órtese para não estar atrofiando tanto, você pode estar levando esse tipo de recurso. E no caso, existe já nas igrejas a linguagem de sinais, né, para estar comunicando com esse povo que só compreendem dessa forma, eles não ouvem, né, no caso da deficiência auditiva. Então, a gente precisa estar buscando esses recursos para estar se comunicando, né, é uma língua, literalmente, é uma língua diferente. Assim como existem tantas línguas, português, inglês, né, espanhol, enfim, essa é uma língua também. E é uma língua universal que se entende onde se vai. E que a gente possa estar, como cristãos, aperfeiçoando-nos no amor e estar conseguindo falar com todos os públicos que Deus nos coloca nas mãos todos os dias. Que Deus abençoe.